Vim aqui apresentar o projeto, bem como especificado, só que com algumas alterações, como eu expliquei no documento. O grafo eu fiz ele em forma de uma classe, de um objeto. Aqui eu utilizei umas variáveis que vai ser importante para as funções que eu vou explicar mais à frente. Aqui eu fiz a leitura do arquivo, dado como entrada através do arquivo de texto. Aqui dá o nome do grafo, pode ser qualquer letra, enfim. Também ele faz a leitura de acordo com o número de arestas e ele adiciona as arestas. Isso aqui é uma correção para caso o peso das arestas seja negativo. Ele inclui os números a seguir. Ele roda essa função a quantidade de arestas vezes e ele cria um grafo com n vértices. Aqui é o nome, ou aqui é os vértices e aqui é o nome que ele dá para o grafo. Eu utilizei esse arquivo. Foi esse gráfico que eu utilizei de 5 arestas e 9 vértices. Aqui, como pode ver, eu utilizei 9 vértices e cada aqui é o primeiro vértice, o segundo e o peso da aresta entre os vértices, que é uma aresta entre o vértice 1, 2 com peso 4, do 1, 4 com peso 2, enfim, 2, 3 com peso 2 e por aí vai. Ele tem até 5 vértices e aqui são os pesos. Como esse peso é negativo, ele leu que tinha um menos e incluiu o número. Prosseguindo aqui no código, aqui tem a representação do grafo. Eu mudei, em vez de eu fazer o grafo e fazer uma função para criar a matriz de adjacências, eu utilizei, cada vez que eu adicionasse uma aresta, ele adicionava ao grafo, a lista de adjacências e a matriz de adjacências junto. Então a matriz foi sendo criada conforme eu adicionei as arestas. Aqui eu imprimo o grafo. Aqui é a lista de adjacências e o grafo por matriz de adjacências que eu coloquei none para aquele que não houvesse vértices, porque a gente também trabalha com vértices negativos e com vértices com peso zero, esse gráfico. Então, quando ele não tem vértice, não tem aresta, está preenchido com nome. Aqui as operações básicas, ele verifica se o vértice... Pode ver que eu trabalhei com o vértice de uma maneira mais simplificada. O vértice ele não é uma estrutura muito grande, mas poderia criar uma classe com o vértice e colocar a quantidade de informações que você quisesse no vértice. Só que eu utilizei só inteiros. Então os vértices eles estão numerados de 1 até o vértice, a quantidade de vértices que eu coloquei. Ou seja, já que esse gráfico que eu usei como exemplo é 5, tem o vértice 1, 2, 3, 4 e 5. Seria o V1, V2, V3, V4 e V5. Mas eu utilizei como inteiros. Mas com algumas alterações poderia fazer um gráfico com vértices que guardasse mais informações. Mas eu utilizei de uma forma mais simplificada. Aqui verifica se o vértice faz parte do grafo. Pode ver que ao longo da explicação eu vou alterar algumas coisas, já que eu trabalho com vetores, e os vetores eles vão de 0 até tamanho menos 1. E as entradas elas vão de 1 até o tamanho. Então, pode ser que tenha um menos 1 mais 1, que é para formatar. Assim, as entradas elas vêm de 1 até 5, nesse caso. E os vetores de trabalho de 0 a 4. Aqui ele verifica se tem um vértice, então o vértice ser maior que 0. Não existe vértice menos 1, menos 1 é V1 até V5, e menor ou igual que o número de vértices. Ele retorna verdadeiro se o vértice estiver contido no grafo e falso se não tiver. Adicionar aresta. Eu coloquei
no gráfico aqui a lista, para adicionar na lista somente um append e o vértice. Então aqui na posição 1-1, que trabalha com vetor. Então, no caso, eu teria que fazer essa formatação, eu adiciono o V e o peso. Aqui também utilizando, adiciono a matriz. Então, se ele não tiver nada, se não tiver nenhuma aresta, eu só igualo o peso. E se ele tiver alguma aresta, já tiver alguma aresta, eu quiser botar outra aresta na mesma direção e sentido, botar uma aresta paralela, eu somo o peso das arestas. Somente isso. Aqui eu também fiz um vetor de arestas, só que eu coloquei o peso na frente, mais por uma questão de prática. Mais na frente não, aqui mesmo, ó, eu sortear, ou seja, eu estou fazendo um vetor de arestas ordenados. Então, eu usar a função sorted, que ela organiza as arestas conforme a primeira coordenada desse pequeno vetor, desse pequeno conjunto. Então, eu utilizei os pesos aqui na frente para ele organizar de acordo com o peso. Então, nas arestas, o peso vem antes e vem o U e o V, que é a aresta, o V. Para remover a aresta, eu preciso primeiro verificar se o vértice está no grafo, o vértice U, o vértice V, que é as duas. E se existe uma aresta, que é essa função vai ser vista mais na frente, mas se existe uma aresta de UV com peso especificado, tem que passar o peso também que está aqui. É um dos parâmetros. Eu utilizo a função remover a função remover no grafo, na lista de adjacências e igual a none, na verdade. Eu confundi, eu coloquei no, mas é none. Igual a none para remover a matriz. Aí, se não entrar aqui, se não existir uma aresta ou se não existir nenhum dos vértices, eu passo essa mensagem aqui. Algum dos vértices U ou V, ou a aresta de U para V com peso tal, não existe. Algum desses não existe. Então, inclui tudo aqui nesse else. A matriz muda peso. Eu tenho primeiro também ver se existe esses dois vértices no grafo e se existe essa aresta no grafo. Se ele existir, aí eu passo o peso novo. Eu procuro na lista de adjacências de U. Para mudar na lista de adjacências de U, eu procuro aquela aresta, melhor aquele vértice. E aquele vértice eu procuro também ter o mesmo peso. E se ele tiver o mesmo vetor e tiver o mesmo peso, eu mudo. Se não tiver na lista de adjacências, eu não mudo. E na matriz eu troco também. Eu procuro U e V, ele está fora desse for, né? E só mudo só o decremento, né, no caso, da matriz de adjacências. Se não existir, passa essa mensagem novamente. Existe a aresta, essa função que já foi utilizada, porém eu só fiz aqui. Ele procura. Então pode ver que tem algumas funções que eu utilizo a lista e tem outras funções que eu utilizo a matriz. Por isso que facilitou mais eu botar a matriz já no início. Ele procura na lista de adjacências esse vetor. Então ele vai na U-1, porque é um vetor. Então se ele passa
1 como primeiro parâmetro, ele vai na posição 0 e percorre toda a lista de adjacências daquele vetor, vê todos os vetores. Se tiver aquele vetor com aquele peso, ele remove. Ou ele passa verdadeiro, que de fato existe aquela aresta. Ele passa, se ele percorrer aquela lista e não achar nada, ele passa falso, não existe aquela aresta. Imprime grafo, ele só percorre a lista de adjacências. Eu fiz essa formatação aqui, que ele utiliza o i vai do arranjo, do número de versos, então vai de 0 a 4 nesse caso. Só que eu utilizei aqui no print um i mais 1, então vai de 1 a 5. E passa pelo for, que é todos os vértices j que participa da lista de adjacências de i, no caso na posição 1, todos os vértices que faz adjacência com 1 e etc. Ele imprime, que é dessa forma que ele imprime. Então aqui quer dizer que o 1 tem o 2 como adjacência peso 4 e o 4 com peso 2. Apontando o 3, ele não aponta para ninguém, o vértice 2 ele aponta para o 3, tem a aresta 2, 3 com peso 2, enfim. Essa é o que quer dizer. Remover grafo, eu só igualando a lista e a matriz, então ele fica apontando para null, não existe mais. Recupera peso. Ele passa uma lista de todos os pesos que tem entre aquelas dois vértices. Então é a quantidade de arestas e todos os pesos daquelas arestas. Então se tiver comumente com uma aresta, ele passa um peso que tem entre aquelas arestas. Se tiver arestas paralelas, 2, 3, 4, enfim, 5, por aí vai, paralelas, ele passa todos os pesos dessas arestas entre U e V. Aí aqui ele faz essa verificação, se não tiver, não existe, passa essa mensagem. Imprime matriz de adjacências, ele percorre a matriz e vai imprimindo todas as linhas. Ele percorre as linhas e vai imprimindo as linhas, que é essa impressão aqui. Grafo simples, ele verifica se é um grafo simples ou não. No caso, ele faz essa verificação aqui. Ele faz essa verificação. Bem, ele verifica se existem duas arestas paralelas. Então ele vem aqui no tamanho do recupera peso, que passa a lista de pesos. Se tiver só uma aresta, é uma lista só com um elemento. Se tiver arestas paralelas, vai ter 2 ou mais. Então se for maior que 1, ele entra aqui. Ou se tiver um ciclo, tipo um ciclo não, um laço. Se tiver um laço que é dele para ele, então se ele for diferente de nome, ou seja, tiver algum peso, ele entra e passa falso. Então se existir arestas paralelas ou laços, ele não é um grafo simples. Se ele percorre tudo e não acha nada disso, ele passa true, verdadeiro, que é um grafo simples. Complemento, eu faço o complemento da matriz complementar. No caso, todas as posições que tiver peso, a matriz complementar não vai ter. Então, tudo o que não tem no grafo, ele tem na matriz complementar. Então, quando ele for igual a non, quando não tiver aresta, a matriz complementar eu coloquei 1 para representar que tem alguma aresta, a matriz complementar.
que não dá para saber os pesos, né? Então eu coloquei 1 e inicializei com um nono. Então, já que se ele não igualar a 1, ele vai ficar nono. Então, se na matriz original ela tiver nono, na matriz complementar vai estar 1, e se ela tiver algum peso, ou seja, diferente de nono, ela vai passar direto e não vai mudar o valor e vai ficar nono. Basicamente isso. E aqui ele imprime também a matriz já dentro da função, ele imprime a matriz complementar e retorna na função. É adjacente, ele diz se existe um areste entre o e V, se tem alguma adjacência. A adjacência passa a lista de adjacências daquele vértice. Então, se eu passar 1, ele passa só essa linha. Se eu passar 2, ele passa essa linha. Por aí vai. Ele passa todos os vértices adjacentes àquele vetor que eu passei no parâmetro. Incidência ele constrói uma matriz de incidências com menos 1 e 1, caso seja uma aresta contrária. Se ela for uma aresta que sai, menos 1, e se for uma aresta que entra, é 1. Basicamente isso, aresta incidente. Eu não coloquei para imprimir, mas eu coloquei imprimir nos testes. Nos testes tem um for que ele imprime essa matriz de uma forma mais organizada, se visualizar. Conexo, ele vê se o grafo é conexo ou não. Somente isso. Passa falso se encontrar algum arestas que não tem nenhum aresta que vai de I para J e nem de J para I. Se não tiver esses dois vértices, não tiver nenhum aresta que vai de um para o outro, ele é falso, ele não é conexo. Se passar e tiver todas as arestas, tiver pelo menos um vértice ligando um para o outro, ele é conexo, então ele retorna tudo. Aqui eu venho percursos, aqui é percurso em profundidade, que ele utiliza essa função auxiliar, que é a da visita. Não vou explicar exatamente detalhes, mas a gente começa botando todas as cores como branco. E se for branco, ele entra dentro da visita. E aí você utiliza, né, em profundidade. Ele vai, toda vez que aparecer um branco, ele vai entrar no próximo. Então ele visita todos, vai mudando todos para cinza, porque ele entra na visita. Quando entrar na visita, ele muda para cinza. E quando ele vai voltando toda vez que ele for diferente de branco. Então ele vai em profundidade, ele percorre. Quando ele volta, tiver cinza, ele pinta de preto. E por aí vai. Enfim, é o algoritmo básico de busca em profundidade. E aqui é busca em largura. Eu fiz um caminho, eu salvei num caminho aqui em busca de profundidade. Esse caminho ele está no início. E aqui eu salvei nesse aqui, distância BFS, que é a distância de cada vetor, de cada vértice. Aqui em profundidade ele muito, em largura ele é muito bom para árvores, então eu utilizo do pai, eu utilizo sempre um com o pai, e toda vez que tiver um filho, a distância é 1, e quando for, por exemplo, neto, a distância é 2 para aquele vértice que eu escolhi. No caso eu coloquei só para 1 aqui. O caminho mínimo entre dois vértices. Primeiro eu vou explicar o custo mínimo, que ele salva, eu uso o Bellman-Ford, aqui o algoritmo Bellman-Ford, porque trabalha com vértices negativos. Tem uma matriz custo, um vetor custo, um vetor custo. Ele começa com o infinito, e o primeiro, o vértice
que eu passo como parâmetro, ele começa como zero, que é o vértice que eu vou partir, a distância o custo daqueles vértices até esse vértice inicial que eu passo. Eu vou passando e eu vou rodando o algoritmo do Bumbleford até que ele me dá um custo obviamente, da posição V1 é zero, e dos outros é o custo daquele até V1. De V1 até aquela posição. Basicamente é isso. Então, se o V1 for 1, no caso a gente trabalha na posição zero do custo, que é o primeiro elemento do vetor, é a posição zero. E eu vou rodar o algoritmo para buscar o custo de todos os vetores, de todos os vértices, até do 1 até todos os vértices. Basicamente é isso. O caminho mínimo é quase o mesmo algoritmo, só que eu salvo o caminho no caminho mínimo. Então, todas as arestas que dá aquele caminho mínimo, ele fica salvo nesse vetor de arestas. E para o caminho mínimo entre dois vértices, eu utilizo esse caminho e pego só as arestas que tá entre esses dois, vértices. Então eu utilizo aqui o caminho mínimo, que está todas as arestas do caminho mínimo daquele grafo, e eu pego só as arestas que tá entre os dois vértices. Aqui eu rodei uma vez esse algoritmo. Tem aqui toda a função de testes. Então, mudar peso, não tem esse peso, no caso ele passa essa mensagem, verifica se pertence ao grafo. Vamos ver aqui, muda peso, não existe esse peso. Eu queria mudar o peso de 1 para 4, que era 4, eu queria mudar para 5, não existe essa aresta. Ou melhor, não existe essa aresta com esse peso. Verifica se o vértice 4 está no grafo, tá? Então por isso que ele passa true, que é de 1 até 5. Recupera peso de 1 a 4. Eu utilizei esse aqui. Ele existe e é 2. O peso é 2. Aqui eu quis mudar 2 para 4. Só que aqui o peso é 2, o que está no grafo é 2, e eu quis mudar de peso 4. O de peso 4 não existe, por isso que passou essa mensagem aqui. O de peso 4 não existe. Apesar de existir a aresta. Só que a aresta ele tem peso 2. Se existisse outra aresta de 1 a 4, que fosse paralela a essa, e com outro peso, ele aparecia aqui. Tipo 5, ia ficar 2 e 5, 2,5. 2,5, aí dependendo da quantidade de arestas, aparece a quantidade aqui. Nesse vetor de recupera vértice. Um grafo simples, ele verifica se é um grafo simples. Aqui ele é um grafo simples, então ele passou verdadeiro. Remove a aresta se ela existir. No caso de 1 a 2, com peso 6. 1 a 2 a aresta até existe, mas com peso 6 não existe, então ele passa essa mensagem, não existe. Se o grafo é conexo, é falso. Não existe. Tem 2 vetores que não existe uma aresta que liga de um para outro, ou de um para, entendeu? De um para outro, de outro para um. Não existe essa aresta, então ele é falso. Conexo. Aí verifica se a aresta entre dois vértices, se existe uma aresta. De 1 a 3 não existe uma aresta direta entre esses dois vértices, por isso que é falso. Retorna os vértices adjacentes de um vértice. Eu passei o 3, como eu te mostrar que o 3 não tem nenhuma adjacência, então eu passo um retorno vazio, mas se eu colocar um aqui, por exemplo, deixa eu rodar de novo. Aqui. Eu coloquei 1 e ele passou a lista de adjacências do 1. Retorna o complemento do grafo. Aqui é o complemento do grafo, então se a gente olhar aqui na matriz, que tem none, 4, none, 2. Se a gente for aqui, é o contrário. O complemento é 1, aqui tinha um 4,
tinha 2, aqui ficou none, e todos os que tinham none, que não tinha nada, ficou 1. Então é um complemento. Basicamente, a soma dos dois fica toda a matriz toda preenchida, se somar o complemento com o gráfico original. Busca em profundidade, e o caminho que ele faz, eu coloquei aqui busca em profundidade e retornei o caminho, do caminho. Basicamente foi isso. O caminho ele fica salvo. Aí aqui é a busca em profundidade, eu coloquei essas arestas. Essa primeira aresta é o pai, então aqui é o pai e a aresta. Então essa primeira ela tem nome porque ela não tem pai, basicamente é isso, que ela é a raiz desse gráfico. Seria uma árvore, né? Matriz de descendência do grafo, é toda matriz que sai é -1, toda matriz que entra é 1. Quando toda aresta que sai, toda aresta que sai é -1, e toda aresta que entra é 1, e quando não tem é 0. Incidência do grafo, busca em largura. Eu fiz essa busca e já retornei com print. Aqui ele dá todos os filhos. Por exemplo, eu comecei do 1, no caso, né? Nesse o código sempre começa do 1. Esse ele é filho do 1. Esse aqui é, digamos, é neto, ele é filho do 2, né? Do vértice 2, então vamos ver por posição. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, todos os vértices. Então ele é filho do 2, esse aqui é filho do 4. O 3 é filho do 4 e o 5 é filho do 4 também. Aqui eu fiz a lista de custos dos vértices partindo do vértice. Então, deixa eu ver aqui. É o custo mínimo. Aqui é o custo de partindo do V1. No caso aqui, ó, 1. Passei 1. Se eu passasse 2, ele partiria do 2. E por aí vai. Eu parti do 1, que eu passei 1 como parâmetro. É o caminho entre dois vértices, 1 e 4. Tem um caminho direto. Ele só pegar esta 1, 4. E aqui é o caminho mínimo, aqui é todas as arestas que formam o caminho mínimo desse gráfico. Partindo do 1 também, tem isso como parâmetro. Então é isso, a explicação. Espero que ficou mais bem detalhado. Como se o professor for ver o código, espero que tenha entendido, pelo menos. É isso. Eu não coloquei muitos comentários porque eu já esperava explicar tudo aqui nesse vídeo. Então eu coloquei só comentários para explicar aonde começa cada coisa. É isso.